compartilha instruções da palavra de Deus com o evangelista Wellington Ramos. Aqui você é instruído com a verdade que liberta. Vamos aprender mais um pouco agora? O povo erra, disse Jesus, por não examinar as Escrituras, nem conhecer o poder de Deus. Meus amados irmãos, às vezes eu sou questionado sobre qual é a religião verdadeira. Aí eu questiono com a seguinte pergunta: Jesus deixou alguma religião? Jesus ensinou que alguma religião é a verdadeira? Porque as pessoas elas precisam aprender o que Jesus ensinou. É a verdade que liberta. É o que Jesus trouxe. A verdade que liberta é o que Jesus trouxe. Porque a graça e a verdade vieram por Jesus. Então alguém pergunta qual é a religião verdadeira. A resposta é nenhuma. Ah, mas alguém diz assim, não, mas lá em Tiago diz que a religião verdadeira é essa, ajudar o órfão, tal, andar na justiça. Religião, religare, não é nenhuma instituição com conceitos doutrinários. O religare verdadeiro para Deus é Jesus. Jesus é a religião verdadeira. Ele disse isso. João 14,6. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então logo a religião verdadeira é Jesus. Acabou. Não tem mais o que falar aí. Aí as pessoas, por não conhecer a verdade, não examinar as Escrituras, erram. Aí a gente vê as pessoas aí perguntando e dizendo, olha, temos que ir para a casa de Deus. A casa de Deus é a igreja, lá onde a gente vai servir a Deus. O povo erra por não examinar as Escrituras. Se o povo lesse as Escrituras, o povo ia conhecer o que está escrito aqui em 1ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Onde é que Deus habita, irmãos? Aonde é que Deus habita, irmão? Qual é a casa de Deus, irmãos? Nós somos casa espirituais de Deus, irmão. Então, se os irmãos examinassem as Escrituras, conhecessem a verdade, que é a doutrina de Cristo, não estaria dentro desses anátemas, com esse entendimento corrompido, deturpando, distorcido da verdade do Evangelho. Casa de Deus não é um local, não é uma instituição. Casa de Deus é o pecador que se arrepende a Cristo. Passa a ser templo e morada do Espírito Santo. Está aqui na palavra, concorda comigo? Aí vem as pessoas dizendo, não, mas ali é a igreja de Deus. Qual é a igreja verdadeira de Deus? Qual é a igreja de Deus? A igreja de Deus é a católica, é a espírita. A igreja de Deus é a assembleia, é a batista. A igreja de Deus é as outras religiões. Qual é a igreja de Deus? O que é a igreja, irmão? Igreja não é uma instituição. Quando a Bíblia fala em relação à igreja, ao corpo de Cristo, que é a igreja de Deus, não fala de nenhuma instituição denominacional. Aprenda aí o que é a igreja de Deus, quem é a igreja de Deus. E você precisa ser prudente. Errais por não examinar as Escrituras. Olha o que Paulo vai dizer aqui, escrevendo, mostrando essa verdade, pela inspiração do Espírito Santo. 1ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Paulo vai dizer: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamado santos, com todos os que em todo o lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor dele e Senhor nosso. A igreja de Deus não é o local, não é a instituição, não é o recinto. A igreja de Deus somos nós, os santos que foram santificados por Jesus, aonde nos congregamos em todos os lugares, aonde estiver 2 ou 3 reunidos, congregados em nome de Jesus, na dependência, na doutrina, na submissão a Ele, ali está uma fração da igreja de Cristo. A igreja de Cristo não é o recinto, não é a instituição. O povo erra por não examinar as Escrituras. O povo vive dentro desses erros. Por quê? Porque não se submetem à palavra de Deus. Não se preocupam em buscar o conhecimento, desprezam o conhecimento.
Aí tem muita gente aí também, né? Sendo ensinado, não, vamos adorar a Deus. Vou adorar a Deus. Onde é que se adora a Deus, irmãos? Por que o povo vive esse erro? Por que o povo vive esse contraditório? Vive essa troca de valores? Onde é que adora a Deus? Qual é o local de adoração a Deus? Aonde é o altar de Deus? Sabe por que você não sabe dessa verdade? Porque você não conhece a verdade. Você está dentro do engano e da mentira dos homens, que diz a você que a casa de Deus é o recinto, igreja, é o local, ali, geográfico, físico. Porque o local de adorar a Deus não é instituição, não é recinto. É no meu viver, na minha vida. O altar de Deus é a minha vida. Eu adoro a Deus no meu viver. Uma adoração em espírito e em verdade no meu interior. Sabe por que você não conhece essa verdade? Porque você despreza o conhecimento da verdade. Não é prudente para examinar as Escrituras. Vamos ler o que Jesus disse sobre isso. Chega para Jesus uma mulher que tinha essa interrogação, que tinha essa dúvida. Aonde é que nós devemos adorar a Deus? Ora, os judeus dizem que é no templo em Jerusalém. Os samaritanos vai dizer que é no Monte Gerazim, onde foi dado a Moisés as placas dos mandamentos. Aonde é que devemos adorar a Deus verdadeiramente? Essa mulher, ela foi tirar a dúvida dela, aonde ela ia encontrar a resposta verdadeira. Tire sua dúvida em Jesus, na palavra dele. Você vai ter a resposta verdadeira. Você vai ser esclarecido. Vamos ler o texto da palavra de Deus? Evangelho segundo escreveu João. No capítulo 4, o versículo 19. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que tu és profeta. Versículo 20 do capítulo 4 do Evangelho segundo escreveu João. Escute o que a mulher vai dizer. A mulher vai dizer assim, nossos pais adoraram neste monte. Ela era samaritana. Adoravam no monte. Os samaritanos achavam que o local de adoração a Deus era o monte. O monte onde foi, né, dado as placas. Ela diz assim, nossos pais adoraram neste monte. E vós dizeis que é em Jerusalém. Os judeus diziam que o local de adorar a Deus era em Jerusalém, no templo. E agora Jesus vai dar à mulher a realidade do conhecimento dessa verdade que ela precisava conhecer. Aí, versículo 20 ainda. Nossos pais adoraram neste monte. E vós dizeis que é em Jerusalém, o lugar onde se deve adorar. Jesus, versículo 21, vai dizer, disse-lhe Jesus à mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorarão ao Pai. Olha a resposta de Jesus. Mulher, crê que a hora vem. Essa hora era a hora em que ele ia consumar a obra do Calvário, aonde ele ia ser o templo para todos adorar a Deus através de Cristo. Em Cristo, a verdadeira adoração a Deus. Jesus diz, mulher, crê que a hora vem. Não é? A hora vem em que nem neste monte, que é no monte onde os samaritanos adoravam, nem no templo, que era onde os judeus adoravam a Deus. Jesus agora vai dizer que o local de adoração, o lugar de você ter uma vida de comunhão, de gratidão, de adoração a Deus, não é em local, recinto nenhum. Não é um lugar geográfico. Olha o que Jesus vai dizer no versículo 22. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Quando Jesus diz isso, Jesus agora está dizendo que os samaritanos estavam sem o entendimento da adoração que tinham. Os judeus, eles adoravam sim a Deus. Eles adoravam a Deus buscando a promessa. Só que, aí Jesus vai dizer, a salvação vem dos judeus. Que a salvação, o Salvador, ele era da onde? Nasceu da onde? De qual povo Jesus nasceu? Entendeu por que Jesus disse, a salvação vem dos judeus? Porque a promessa era para vir do povo judeu. Da descendência de Davi, não era de samaritano. Entendeu por que Jesus disse isso a ela? Jesus estava esclarecendo a ela um ponto equivocado que os samaritanos tinham. A salvação vem do judeu. A promessa de Deus, ela foi feita do Salvador, que ele viria, não era de nenhuma outra tribo, era da tribo, não é?
de Judá. Jesus veio dos judeus. Isso fala que Jesus, o Salvador, como homem, veio dos judeus, do povo judeu. Ele era judeu, Jesus. Mas olha o que ele vai dizer à mulher no versículo 23. Aí ele diz: mulher, a hora vem e agora é presente. Já chegou. Naquele momento Jesus estava dizendo: essa é a hora, mulher, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. A hora vem, chegou, essa hora já chegou, findou a velha aliança, findou a dispensação da lei, onde o povo tinha que ir ao templo, oferecer sacrifício, buscar sacerdote, onde o povo tinha que viver um grande ritual para receber de Deus alguma coisa, perdão de pecado, tinha que fazer o holocausto, tinha que fazer a expiação através de animais. Acabou isso. Tinha que ir ao templo. Acabou isso. Jesus vai dizer: mulher, a hora vem, e já é essa hora, em que nem Jerusalém, nem em Samaria, no monte, nem no templo, adorarão a Deus. Porque agora o local de adorar a Deus não é em um local, nem é nenhum recinto, estrutura geográfica, estrutura física, de cimento, de alvenaria. O local de adorar a Deus é no nosso interior, em verdade e em espírito. Aí o povo hoje é ensinado o quê? O povo não sabe a verdade que pode libertá-los. Por isso que vivem presos, enganados, numa adoração a Deus em vão. Adoram o que não sabem. Deus não está ali recebendo adoração. Deus quer receber adoração em você, que é o templo, de você. Não é dentro de uma instituição onde você vive a formalidade de buscar a Deus, de adorar a Deus, de servir a Deus, dentro de uma instituição, em um recinto. O povo está sendo ensinado errado. Você tem que saber que aonde Deus habita é em você. Você tem que saber que o templo que você tem que zelar, a casa de Deus que você tem que ter reverência, é a sua vida. Porque a casa de Deus é você, onde habita o Espírito Santo de Deus. A palavra diz isso, irmãos. A palavra diz isso. Vou ler novamente aqui. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus? Paulo já estava ensinando isso que Jesus trouxe. Paulo já estava ensinando pelo Espírito Santo. Aquilo que Jesus disse à mulher samaritana, Paulo já estava dizendo: olha, irmãos, vocês agora é o templo, não precisa mais estar vivendo um ritual de cerimônia, de ritual dentro do templo, buscando nenhum sacerdote, buscando nenhum homem para ter uma mediação a Deus, porque agora Deus está em vós, vocês são o templo. 1 Coríntios 3, 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se você realmente tem. E se você só tem o Espírito Santo, se realmente houve uma convenção, um arrependimento verdadeiro, para que assim você seja templo e morada do Espírito Santo de Deus pela fé em Jesus. Amém? Crendo nele. Então, por que o povo erra? Porque o povo não examina as Escrituras. Hoje, eu também vivi isso, mas depois que conheci a verdade, eu fui liberto. Eu vivia isso. Eu vivia a formalidade e o conhecimento que tudo para Deus tinha que ser dentro de um recinto chamado igreja, um local chamado templo, casa de Deus. Eu achava que para eu adorar, buscar e servir a Deus, eu tinha que estar ali para Deus me abençoar e eu poder ter a bênção de Deus. Só que não, eu aprendi e agora eu conheço isso, porque eu fui liberto. Eu sou o templo. É em mim que Deus habita. Eu não sou a igreja, mas eu sou membro da igreja, que não é um recinto, que não é uma instituição, que não é uma casa de alvenaria, que o povo diz que é a casa de Deus, igreja. Eu formo a igreja, porque individualmente eu sou membro, que faço parte do corpo, que é o coletivo, o corpo vivo, que forma a igreja, que são pessoas, em todos os lugares onde tiver um cristão verdadeiramente convertido a Cristo. Deu para entender? Olha o que Paulo vai dizer. É porque o povo não
não é instruído sobre isso. Os homens manipularam a verdade. Os homens privam o povo da verdade dentro desses locais. Por quê? Porque eles querem que vocês continuem no engano, na mentira, achando que tem que oferecer a devoção de vocês, não é a Deus pela verdade, é a Deus pela igreja, as instituições. Porque se você não estiver lá, como é que ele vai triunfar? Como é que ele vai, não é, poder manter o seu reino? Como é que ele vai ser o soberano da congregação? Se você não estiver lá, se você não estiver submisso às normas que lá se dão. Eles só dominam, a maioria dos homens, os cães gulosos, os lobos vestidos de ovelha, os falsos pastores, eles só dominam sobre o povo, fazem do povo negócio, porque o povo é ignorante, não tem conhecimento. Aí, você, para receber alguma coisa de Deus, tem que ir para a igreja. Para você buscar Deus, tem que ir para a igreja. Para você adorar a Deus, tem que ir para a igreja. Porque lá é a casa de Deus. Deus está ali para você encontrar Ele. Aí você perde o entendimento da verdade, de que é em você que Deus habita. Você não precisa buscar Deus ali, aqui ou acolá. Você não precisa buscar a bênção de Deus ali, aqui ou acolá. Você não precisa viver um ritual, viver formalidade, viver cultos, viver movimentos para buscar a bênção e vitória de Deus. Você é ensinado nisso para você estar lá, dando movimentação à instituição que é a igreja do homem, o reino do homem, a casa do homem, não de Deus, para que possa estar mantendo. Não é a obra de Deus, é a obra do homem. Deu para entender? Cuidado, irmão. Então, seja esperto. Meu irmão, mas quer dizer que nós não podemos congregar em nenhum local público? Pode. Agora, congregar para ser instruído e ensinado com a verdade e pela verdade. Não é congregar para viver dentro dessa mentira, preso, manipulado, com a mente cauterizada, vivendo um evangelho anátema, sendo instruído por doutrina de demônios, não conhecendo a verdade, sendo privado da verdade, vivendo uma adoração vã a Deus. Então não congrega para isso não, irmão. É melhor tu não estar lá dentro, não estar servindo de nada para a tua vida com Deus de fé. Tua vida com Deus de fé tem que ser pela regra e o princípio único, singular e exclusivo da palavra de Cristo. Você tem que entender que você é casa de Deus. Você tem que entender que o lugar de adorar a Deus é a sua vida, no seu viver, nas suas atitudes, nos seus comportamentos, nos seus pensamentos, nos seus ressentimentos, sentimentos, dentro da sua vida interior. O que você bota para fora tem que ser colocado dentro da vontade de Deus. Isso é uma vida de adoração a Deus. Uma vida de louvar a Deus. Louvar a Deus, o que é louvar a Deus? Não é cantar hino não, irmão. O povo não está ensinado sobre a verdade de Deus. Tem gente que acha que louvar a Deus, vou louvar a Deus. Canta uma música. E muitas vezes as músicas não tem letra que exalta a Deus. São letras antropocêntricas. Isso quer dizer o quê? São letras onde o centro das músicas não é Deus, é o homem. Deus é apenas o servo para servir o homem na vitória. Deus vai te dar vitória, Deus vai derrotar o teu inimigo, Deus vai fazer isso, você é vencedor, você vai estar por cima. As letras são essas. As letras dessas músicas evangélicas, muitas, a maioria, não estou generalizando, a maioria não louva a Deus. São hinos, são músicas antropocêntricas. Exalta o homem, massageia o ego do homem, leva o homem palavra de autoestima para ele se satisfazer. Porque hinos para Deus tem que ser teocêntrico, cristocêntrico, onde Deus, Cristo, é o centro das atenções. Hinos que mostrem a graça, a misericórdia de Deus, o que Ele fez na cruz, que mostra a soberania dEle, que leve-nos a saber que Ele é grande Senhor, a saber que nós temos que submeter a Ele. Não esses hinos, é vitória, sabor de mel, não sei o quê. Você é não sei o quê. Deu para entender? Então o povo precisa conhecer a verdade. Se o povo tivesse reunido nesses locais para verdadeiramente aprender de Deus, o povo estaria com entendimento. O motivo pelo qual o povo está sem entendimento é porque não estão sendo instruídos com a verdade. Não estão sendo formados
para ser discípulo de Cristo. A maioria das pessoas que estão dentro dessas congregações, nesses ajuntamentos, nesses recintos chamados igreja, estão sendo formada negócio dos ministérios, das instituições igreja, aonde eles vivem dentro de uma vida consagrada, não a palavra de Cristo, mas as obrigações, as tarefas e a formalidade das igrejas. Deu para entender? Então, meus amigos, meus irmãos, em Cristo Jesus, siga o conselho de Jesus, seja cristão. Ouça e pratique a palavra de Cristo. Pare com esse negócio de vou para a casa de Deus, vou adorar a Deus. Você é a casa de Deus, você é o altar da adoração, você é o lugar de adoração. A palavra de Deus vai dizer, olha o que Paulo vai dizer sobre isso, mostrando que todos nós somos membros que formam um só corpo. Um só corpo. Hoje é tanta igreja, igreja ali, igreja aqui, não é? E é uma banalização de igreja, cada uma que quer ser mais a verdadeira, quer ser mais de Deus. Olha o que Paulo diz escrevendo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Paulo vai falar da unidade dos membros que formam o corpo de Cristo. Paulo, nesse contexto aqui, ele está falando da unidade dos membros individual. Somos membros que todos no coletivo formamos o corpo de Cristo, que é a igreja. E esse corpo tem que ter uma cabeça. E quem é a cabeça desse corpo? Não é pastor, não é dirigente, não é líder. É Jesus a cabeça. A quem o corpo deve seguir. Não é ministério, não é pastor, não é... Não. Rapaz, o povo precisa ser instruído. Você precisa ser advertido disso, para a sua mente ser esclarecida. Olha o que Paulo vai dizer. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, ele agora faz uma simbologia, dando o exemplo do corpo humano, ele vai dizer assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Assim é a igreja de Cristo também. Olha o que ele vai dizer no versículo 13. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo. Rapaz, aqui a gente aprende uma coisa muito séria aqui. Essas muitas igrejas que diz por aí, que cada uma diz que é a igreja de Deus, ela tem os seus batismos e a sua exclusividade. Cada uma tem o seu batismo. Cada uma tem a sua exclusividade. E Paulo vai dizer aqui: todos nós fomos batizados em um só Espírito. Não é nas águas de igreja, não é nas águas de ministério nenhum, não é pelo pastor de igreja. Todos nós fomos batizados para formar o corpo de Cristo, para estar membrizado no corpo de Cristo, a igreja de Cristo, num só Espírito, batizado pelo Espírito, para estar inserido neste corpo, formando a igreja de Cristo, sendo membro selado pelo Espírito Santo. Paulo vai dizer aqui: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Quer judeu, quer grego, quer servo, quer livre, todos temos bebido de um Espírito. Rapaz, aqui tem um ensinamento muito profundo para essas divisões denominacionais, para essa porfia de igreja, cada igreja querendo estabelecer sua regra, seu método, seu batismo. Tem igreja que não aceita o irmão lá, porque não foi batizado lá. Não, você não foi batizado aqui, você não pode fazer parte aqui do membro, você tem que se batizar de novo. Mas a palavra de Deus não ensina isso, isso é os homens que colocam. Isso é os homens que colocam para fazer você exclusividade daquele ministério. Aprendeu por quê? Porque a palavra de Deus vai dizer que todos nós fomos batizados em um só Espírito para poder ser inserido no corpo de Cristo, que é a igreja de Deus, a igreja verdadeira. Não é ministério, instituição. Somos nós
individual somos membros, mas todos no coletivo formam essa igreja, que é batizada, não é em água de ministério por pastor, é batizada por Jesus quando ouve a mensagem do Evangelho e se arrepende, se converte. Aí recebe o Espírito de Deus e a partir daí você é selado para membro desta igreja, para a redenção no dia que Jesus vier buscá-la. Deu para entender? Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selado para o dia da redenção. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8:9. Então, rapaz, quando a gente começa a ler, a estudar, a analisar, como Jesus disse, quando nós começamos a examinar as Escrituras, nós vamos ver muitos erros que a gente estava vivendo e que estão ainda o povo vivendo dentro das igrejas. Muitos erros. Meus irmãos, nós temos que congregar? Temos. Mas congregar não é para viver um ritual, uma formalidade religiosa. Nós devemos congregar para a edificação. E a edificação só há quando tem doutrina, quando tem instrução, quando tem correção. Nós devemos congregar para aprender de Deus, de Cristo, para ser instruído, formado, para o crescimento, para o entendimento. É o que Paulo vai dizer escrevendo a Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 3, no versículo 15 ao 17, Paulo vai dizer a Timóteo, Timóteo, toda a escritura ela é divinamente inspirada e proveitosa. Para quê? Para ensinar, para corrigir, repreender, instruir com justiça, para que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Aí tá os caras hoje, diz que é homem de Deus, enviado de Deus, voz de Deus, trazendo revelação de Deus, dizendo, olha, Deus mandou dizer, Deus está dizendo assim, que é assim, que é assim. Não é assim que a igreja é edificada. A igreja não é edificada com esses profetas mentirosos nos púlpitos, fazendo o povo ouvir o que eles dizem que Deus está falando. A igreja só é edificada quando há doutrina, instrução da palavra. O profeta, o pastor, o pregador, o apóstolo, o arcanjo, o bispo, seja lá quem for, ele é levantado no meio da congregação para levar aquilo que Deus já revelou, a doutrina revelada, a escritura, os ensinamentos das Escrituras Sagradas, porque aqui estão as profecias escritas de Deus, já reveladas para o povo conhecer e aprender. Nós temos o dever apenas de instruir, fazer a exposição, ensinar. Os profetas de hoje é para isso. Mas olha a estratégia do diabo. A maioria de muitos cultos aí, de muitas igrejas aí, de muitos homens aí que estão aí dizendo que é de Deus, eles estão levando o que para o povo? Não é o ensino, não é a doutrina. Paulo vai dizer que a doutrina, que o ensino corrige, repreende, instrui, para que sejamos perfeitos. É pela palavra, irmão. Não é por essas profecias aí que o povo está dando aí em cima dos púlpitos, no meio das multidões, dizendo, olha, assim diz o Senhor, esse que eu sou Deus, estou mandando dizer, estou dizendo assim, vou fazer, estou liberando, estou dando, estou fazendo. Não, irmão, sai desses enganos, do meio desses enganadores que estão aí levando o povo para viver um evangelho anátema. Esse povo está corrompido da mente, do entendimento, privado da verdade, estão andando em doutrina de demônio, sendo negócio de homem, vivendo vento de doutrina, um evangelho anátema, apostatando da fé. Portanto, sê tu prudente, examina as Escrituras, tem cuidado de ti e da doutrina, porque fazendo isso, te salvarás. Conheça a verdade e seja liberto. Não viva preso dentro do sistema religioso, seja ele qual for, evangélico ou qualquer outro. Não seja negócio de homem. Não se deixe levar pela filosofia dos homens, pelo pretexto de humildade dos homens, dizendo que Deus está dizendo, pregando bonito, ensinando e tal, mas não estão levando a verdade que liberta. Não estão esclarecendo o povo da verdade que o povo precisa ser esclarecido. Irmãos, é preciso examinar as Escrituras. Foi Jesus quem nos deu essa advertência. Foi Jesus que nos chamou para esta tão grande responsabilidade nossa. Presta atenção. Hoje nas igrejas a palavra de Deus foi tirada de cena.
Porque hoje o povo é ensinado não é pela doutrina, o povo é ensinado pelas profecias, pela fala dos homens, os homens profetizando segundo o seu coração, falando para o povo que eles acham que Deus quer que o povo escute, falando para o povo que o seu coração quer, da emoção, do momento que diz que são espiritual, que Deus está usando, que Deus está revelando. Isso não existe para a igreja, irmão. A igreja tem que congregar para ser instruída, divertida, ensinada, orientada, corrigida com a palavra, para edificação. Porque Deus levantou esse ministério para isso. Deus não levantou o ministério da palavra para ninguém estar em cima de púlpito dizendo que Deus está falando, está revelando. Eu estava vendo um vídeo agora de um desses pregadores de poder, de manto. Olha o que ele estava dizendo. Olha a meninice que estava acontecendo na igreja. Escuta aí. Aí tinha um lá falando em língua estranha e tinha outro interpretando. Agora vê o que eles estavam interpretando. Aí um falava em língua estranha, o outro dizia, eis que eu sou Deus, eu estou aqui no recinto, eu estou presente. Meu irmão, Deus não precisa usar ninguém para trazer isso para o conhecimento do cristão, não, irmão. O cristão já sabe que Deus não está no recinto, não. Deus está nele, Deus está em mim. Deus não vai gastar tempo para revelar a ninguém que ele está no recinto. Isso é uma meninice, o povo levado por esse engano, por essa mentira. Olha o que os profetas estão aí ensinando. Aí o cara está lá, o culto está lá. Mas não tem a palavra para edificar a igreja. O que tem é os homens. Doutrinando a igreja pelas suas profecias. Pelo que eles entendem, pelo que eles acham. E as palavras são essas. Eis porque nesta noite, homem, eu estou contigo. Eu contemplei o teu pedido, estou vendo o teu choro, vou colocar o teu inimigo debaixo dos teus pés. É isso ou não é que o povo está ouvindo nas igrejas? Olha que eu estou mandando aquele negócio, estou assinando, sou contigo, estou dizendo, vai porque eu sou contigo. É isso ou não é que o povo está dizendo hoje? O povo hoje dentro das igrejas escuta. É ou não é? Agora, observa se tu tem instrução da palavra. Observa que tu está recebendo doutrina. Tu estás sendo levado pela emoção. Tu estás ouvindo um bocado de sermão de homens mentirosos que não edificam a tua vida para uma fé verdadeira em Deus. Não está sendo você formado discípulo de Cristo, porque você não está aprendendo de Cristo. Você está ouvindo blá blá blá, o oba oba dos homens nos púlpitos, que diz, assim diz o Senhor. Ei, meu irmão, nunca Paulo disse uma frase dessa, nunca Jesus falou uma frase dessa, porque a frase que nós temos que pregar na igreja é, assim está escrito. Nós temos que pregar as escrituras. Nós temos que pregar a palavra de Cristo. Não é dizer, eu sou Deus, estou dizendo nesta noite, assim diz o Senhor. Deus levantou homens para pregar a palavra revelada. A revelação de Deus escrita já está aqui. Tudo que Deus quer que você conheça está aqui. O que falta é você se interessar para buscar o conhecimento de Deus. É você estar num lugar, numa congregação, onde você esteja sendo instruído pela palavra e não ouvindo esses movimentos mentirosos em nome de Deus. Por esses homens que não usam a Bíblia, eles se usam. Para que Bíblia, se Deus usa ele para falar com o povo? Para que Bíblia? A maioria dessas igrejas desprezaram a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque o canal para Deus falar com o povo não é a Bíblia. É os homens que se dizem profeta, revelação, visão, profecia que o povo quer ouvir. Não tem doutrina, não tem ensinadores, não tem instruidores da palavra. Até porque não tem formação, não tem conhecimento. E os que têm não se preocupam com isso, porque isso não atrai a multidão. O que atrai a multidão é o movimento, é o oba-oba. É o culto de poder, de bênção, de vitória, para o povo ouvir o que Deus fala, segundo o coração deles. E é o que Paulo vai dizer a Timóteo, na sua segunda carta. Paulo vai dizer, olha Timóteo, eu vou ler para você, está aqui. Paulo vai dizer isso, é o que está acontecendo hoje. Paulo vai dizer, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo, olha o que Paulo diz, irmãos, presta atenção, você está recebendo uma instrução da palavra de Deus, irmão, para você ter um entendimento. Você vai ser esclarecido quando você der ouvido à palavra. Enquanto você estiver dando ouvido a essa mentira desses homens que diz que Deus está usando, você vai continuar com a sua mente entenebrecida dentro das trevas, no engano e na mentira.
Abra os seus ouvidos, dê atenção para ouvir a palavra. Bem-aventurado é os que ouvem a palavra de Deus, não é aqueles que ouvem os homens dizendo que Deus está usando para falar. A palavra de Deus é essa. Nós somos instrumento para pregar, não é para criar nenhum sobrenatural, se fazer o espiritual, dizer que está cheio do poder, que Deus está falando, revelando. Não! Nós temos que pregar, é a palavra que já está aqui. É só transmitir para o povo como ela está. Escuta o que Paulo vai dizer a Timóteo. Paulo não diz, olha Timóteo, faz o reteté, leva a profecia, leva a visão, leva a revelação para o povo. Não. Paulo vai mandar Timóteo ter cuidado com esse movimento. Paulo vai dizer a Timóteo, Timóteo, seja sóbrio, não se embriague com esse movimento. Antes, cumpre o teu ministério, faz a obra de um evangelista, prega a palavra, Timóteo. É a palavra que tu tem que pregar. Não vem com negócio de movimento, de reteté, de visão, de prá, de pri, de pró. É a palavra, lúcido, consciente, sóbrio, com inteligência, para que esse povo compreenda, entenda, aprenda. É isso que Paulo vai dizer a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Conjuro-te, pois, diante de Deus. Olha o que Paulo está dizendo a Timóteo. Conjuro-te, pois, rogo, suplico. Ele está dizendo isso. Olha, Timóteo, eu rogo a você, eu suplico que você pregue a palavra de Deus. Olha o que ele vai dizer. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Versículo 2. Pregues a palavra, insista a tempo e fora de tempo, redargue, repreenda, exorte com toda a longanimidade e doutrina. É com a doutrina, tenha paciência. Com a doutrina, vá exortando, vá demonstrando, vá corrigindo esse povo com a doutrina. Pregue a palavra. Olha o que ele diz no versículo 3. Olha o que Paulo diz, é o que está acontecendo hoje. Versículo 3 do capítulo 4 da segunda carta de Paulo a Timóteo. Leia a palavra, meu irmão. Vá ser conhecedor da verdade para ser liberto. Busque. Errais por não examinar as escrituras. Se você não gosta de ler, mas você aqui está ouvindo a verdade que liberta. Olha o que Paulo vai dizer no versículo 3 do capítulo 4 da segunda carta de Paulo a Timóteo. É o que está acontecendo hoje. Porque virá tempo em que não vão suportar a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, vão amontoar para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. O que é que Paulo está dizendo aqui? Olha, Timóteo, esse povo não vai suportar, não vão aceitar a doutrina, não vão receber o ensino da palavra, não vão aceitar a instrução. O que eles querem, Timóteo? Eles querem pregadores, eles querem homens que criem mistério, que criem fábulas e fantasias para satisfazer o ego, o âmago dele, para que eles sejam satisfeitos com as profecias que eles querem ouvir. Eles vão buscar fábula, eles querem pregador que crie um movimento que Deus está dando carro, bênção, vitória. Eles querem ouvir Deus dizer que é com eles, que deu a vitória deles, que vai derrubar o inimigo deles. Eles querem ouvir isso, Timóteo. Eles não estão atrás do ensino, da correção, da instrução. Eles vão resistir isso, Timóteo, mas tu prega. Paulo está dizendo isso aqui a Timóteo. Olha o que ele vai dizer no versículo 4. Desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. É o que tem acontecido hoje? É. O povo está vivendo fábula, mentira, fantasia, dentro das igrejas em nome de Deus. E com isso, estão desviando os ouvidos da verdade. Isso é uma estratégia do diabo para fazer o povo perder a direção, meu irmão. O povo está atrás de profeta, de visão, de revelação, de culto de manto, de poder, de reteté, de fogo. Estão deixando de ouvir a palavra. Estão deixando de ser instruídos com a doutrina. Não estão mais suportando a doutrina. Porque eles querem ouvir pregadores que preguem o que eles querem ouvir. Não é o que a palavra corrige. Deu para entender? A correção de Deus não é usando o profeta para dizer, eu sou Deus, olha, eu estou te dizendo que tu está em prostituição. Meu irmão, esses mentirosos que estão aí nos púlpitos,
querendo se fazer Deus, adivinhar a vida dos outros, denunciando o pecado dos outros. Esses mentirosos, eles usam dessa farsa, eles usam desse argumento para dizer: eu sou Deus, olha, eu estou aqui nesta noite convidando você, eu estou vendo você na prostituição, eu estou vendo você roubando, eu estou vendo você matando. Meu irmão, Deus não vai usar ninguém para estar dizendo isso não, porque a palavra dele já nos adverte sobre isso, irmão. Quem rouba não roube mais. Quem mentia não minta mais. Não precisa Deus usar um profeta para dizer isso. Esses profetas usam desse argumento de santidade para chamar a atenção para ele, para se esconder atrás da mentira, fazendo-se de Deus, porque Paulo vai dizer: desviarão os ouvidos da verdade. Voltando a fábulas, versículo 5, Paulo vai dizer: mas tu ser sóbrio em tudo, meu irmão. Seja sóbrio em tudo. Sobriedade é você ter raciocínio, é você usar o raciocínio dentro da palavra para não ser levado por nenhuma embriaguez de movimento de doutrina, de vento de doutrina, de engano, de coisas que diz que é de Deus. Paulo vai dizer: em tudo seja sóbrio, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Paulo está dizendo aqui a Timóteo: meu irmão, abra os olhos. O céu, o caminho para o céu não é estar dentro dessas igrejas, não. O caminho para o céu é estreito. O caminho para o céu é estar na palavra, submisso, praticando, se negando, renunciando, submisso à palavra de Cristo. Você está pensando que o caminho para o céu é estar dentro de uma igreja vivendo a formalidade religiosa, vivendo os rituais, as sociais, os entretenimentos, as atrações de poder, de místico, de sobrenatural, de bênção. Você está pensando que vida com Deus é isso? Você precisa aprender a verdade. Você precisa ser liberto. E aqui, você foi esclarecido, nesse pouco momento, com uma grande instrução que você recebeu agora. Compartilha aí instruções da palavra de Deus com o evangelista Wellington Ramos. Compartilha e seja edificado, porque aqui você é esclarecido com a verdade que liberta. Pense nisso, reflita no que você ouviu, seja prudente, examine as escrituras para que você não erre, para que você não seja levado pelo engano, para que você não venha a se perder. Esteja firme e firmado no Senhor, conhecendo a verdade que liberta, para nessa verdade você estar nela, não se desviando, nem para a direita, nem para a esquerda, mas fazendo tudo conforme, não é o que diz os homens dentro das igrejas, fazendo tudo conforme o que está escrito. Não é o que é revelado, não é o que o povo está revelando aí. A palavra de Deus nos ensina a seguir, a buscar de Deus, a andar na direção de Deus, dentro do que está escrito. Toda palavra que sai da boca de Deus é o que sai daqui do ensino e da doutrina da Bíblia Sagrada. Não é o que sai da boca desses homens. Cuidado com essas vozes, viu? Cuidado com essas profecias. Cuidado com essas visões. Cuidado com esses homens de Deus, profetas, apóstolos, bispos. Cuidado com eles. Seja prudente, porque o simples morrerá na sua simplicidade. Meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento e porque desprezaram o conhecimento. Foi o que Deus disse, usando o profeta Amós 4:6. Porém, que nesta hora você receba essa instrução maravilhosa da palavra de Deus. Amém? Todos vocês, meus amigos e irmãos, que estão comigo sempre aqui no Face, no Kawaii, no YouTube, sendo edificado com os vídeos de instruções. Compartilha. Evangelista Wellington Ramos, instruções da palavra de Deus. Meu irmão Edinaldo Nogueira, lá do estado de Sergipe, da cidade de Buquim, não é? Do povoado de... Me esqueci o nome do povoado agora. Esse irmão é uma bênção, mando a paz do Senhor para o Senhor. Meu irmão Edinaldo Nogueira, do estado de Sergipe, da cidade de Buquim, Olho d'Água. Lembrei. O nome do povoado que ele mora aí na cidade de Buquim é Olho d'Água, lá no estado de Sergipe. A paz do Senhor aí, para o meu irmão Edinaldo Nogueira e toda a sua vizinhança aí, nesse povoado Olho d'Água, na cidade de Buquim, estado de Sergipe. Amém? Fique na paz, em nome de Jesus.